E aí, pessoal, tudo bem? É, Como nós estamos aqui reunidos, porque como quarentena não é férias, a gente segue do jeito que dá, usando a tecnologia a nosso favor. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que toda quinta-feira fica reservado para produção de texto, né? A gente faz gramática, interpretação nos outros dias e na quinta-feira a gente faz a parte de produção textual. Para recapitular, né? Nós estamos já no módulo 3. Nós acabamos de chegar no módulo 3, na verdade. O módulo um e o módulo 2 nós vimos em sala de aula. E para falar rapidamente, no módulo um a gente viu narrativa de terror, todas as características estruturais do gênero, como funciona a ambientação. E aí nós fizemos aqueles jogos de palavras, atmosfera narrativa. Conseguimos fazer esse levantamento em sala de aula com alguns jogos, né? E eu acho que vocês lembram. Se não lembrarem, perguntem, por favor. Depois disso, nós vimos os personagens e as suas releituras. A gente até falou do Crepúsculo, que era o Edward, que era uma espécie de vampiro que foi inspirado no Drácula. E aí tem outros lobisomem, palhaço, né? Que tem muita coisa disso no cinema. A gente fez análise daquele filme O Amigo Oculto, para falar um pouco da atmosfera. E vimos como que é a construção desse personagem, né? A gente sempre precisa dar alguns detalhes, porque senão o leitor não imagina. Diferente de um filme, um texto ele precisa ter alguns detalhes por conta exatamente da imaginação. O filme tem aquele apelo visual. Então a pessoa tá vendo, ela tá assistindo. E aí fica. Não tem como não imaginar. Mas no texto escrito, a pessoa. O único recurso que ela tem é a memória. E aí, se você não der muitos detalhes, ela vai imaginar como ela bem entende, né? E se a sua intenção é fazer com que a pessoa imagine aquilo que você imaginou, em linhas gerais, é preciso dar esses detalhes no texto. Que aí a gente usa bastante adjetivo, e aí a gente pensou e conversou até sobre características físicas e características psicológicas, né? Física é aquilo que dá pra ver, ó. Então, meu cabelo é cacheado, minha pele é retinta, eu tenho barba, sou bonitão. Tô brincando. E característica psicológica é aquela que tem mais relação com a personalidade daquele personagem. Ah, é medroso, é ansioso e enfim. E aí assim a gente constrói a personagem. Quando a gente vai criar um texto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no enredo, né? O que eu vou contar? Vai ser história que se passa onde? Vai se passar numa escola? Vai se passar numa casa mal assombrada? Vai se passar num orfanato? Sei lá. A gente tem que pensar nisso. E em seguida a gente constrói nosso personagem. Porque, como a gente lembra, os elementos da narrativa tem que acontecer alguma coisa com alguém em determinado local, determinado tempo. E aí, pensando no personagem, você tem que pensar em personagens interessantes, né? Porque ninguém vai querer ler uma história mequetrefe. E assim, a história, no conto de terror, a gente precisa de um pouco mais de criatividade, porque é um conto que precisa prender a pessoa. Porque se não prender, já era, né? Então nós vimos a estrutura, vimos a construção dos personagens, e agora chegou a melhor hora. Chegou a hora da produção de texto. O módulo 3 está falando em produzir uma narrativa de terror. Depois eu vou postar uma atividade com as orientações de como fazer esse texto para a gente ter uma apresentação legal, para chegar num clímax, né, que é aquele momento de tensão maior que tá todo mundo roendo a unha, que nem como no filme de terror, em que você sabe que vai tomar aquele susto, você fica tipo sem ar por conta do susto, mas acaba tomando. Esse é o clímax. E aí toda a resolução do conflito que a gente criou e o desfecho, né, que pode ser de várias formas. Num conto de terror, pode ser um final
mais trágico, pode ser um final mais ameno, aí vai de cada um. Vocês são os deuses dos textos de vocês, né? Então você que manda em tudo. Você escolhe quem morre, você escolhe quem vive, quem tem superpoder. E aí, no módulo 3, quando vocês olharem lá, vai ter algumas coisas para começo de conversa, para lembrar, então é uma revisão rápida. E aí vem uma situação problema. A situação problema está na página 137. E aí nessa atividade a gente vai ter que reescrever um trecho. E aí vocês façam a leitura desse trecho e vão ter que reescrever. É só um treinamento, na verdade. Por que só um treinamento, professor? Porque depois vem duas propostas. Só que eu ainda vou criar a minha terceira proposta. Vocês podem ler lá na página 138 e 139 duas propostas. Mas aí quando eu for elaborar a atividade, que eu vou colocar lá no portal, eu vou fazer uma terceira proposta, que na verdade é essa que a gente vai criar. Eu vou adaptar essas duas para a gente criar uma terceira. E aí, só para adiantar um pouco, eu vou colocar algumas palavras obrigatórias, vou colocar o mesmo título, porque aí, dependendo do que a gente receber, a gente pode depois ler o de todo mundo, porque cada um vai ter uma visão, né? Como é individual, cada um tem uma visão daquele título, sei lá. Eu já tenho um título em mente, não quero dar spoiler aqui, mas só para vocês entenderem. Toda história, toda narrativa tem que ter o personagem, tem que ter o local, claro. O tempo, nem sempre, claro, pode ser um tempo cronológico, ou seja, que as coisas acontecem normalmente. Pode ser cronológico com recurso de flashback, que é quando você volta lá no passado, para entender uma coisa de agora você volta no tempo. Pode ser uma coisa no futuro, aí é meio indiferente. Pode ser num passado muito remoto, muito distante. Mas tem que ter o tempo, o espaço, o personagem, o enredo e um bom enredo, né? A gente precisa pensar, será que isso amarraria? Será que isso prenderia a atenção das pessoas? E aí, eu acho que fica claro, né? A gente precisa, outra coisa que a gente precisa lembrar muito bem é que na nossa produção, o ideal é que a gente escreva e depois organize. Então não se poda. Vai lá, coloca no papel todas as ideias, anota e fala, nossa, isso vai ficar muito bom. E aí depois a gente vai. Isso eu acho que é melhor mudar, isso é melhor tirar, faz uma revisão ortográfica, né? Porque não pode entregar o texto de qualquer forma. Mas basicamente é isso. O módulo 3 a gente vai brincar de ser escritores. E aí eu vou colocar lá no portal maiores informações. Mas o que a gente precisa saber? Não vamos dividir o texto em começo, meio e fim. Ai, quantas linhas? Não, a gente não precisa pensar isso. Um texto bem escrito não tem que. A gente não precisa determinar o número de linhas. O texto tem que ter uma lógica, né? Às vezes o texto está pequeno e excelente, às vezes ele está imenso e não faz tanto sentido. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em não se prender a esse tipo de detalhe. Ai, quantas linhas? Não. Escreve sua história, conta o que você quer contar. O que você quer contar começou em algum lugar, vai acabar em algum lugar e você precisa falar sobre isso. E aí, não esquecer de parágrafo, não esquecer da estrutura, né? Não esquecer de falar do personagem. Basicamente isso. A gente vai usar as descrições do nosso texto para causar aquele efeito de emoção, né? E aí, para ilustrar bem, que a gente vai fazer uma outra atividade sobre isso, depois eu vou postar uma leitura de um conto de terror que está num livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é esse não, é esse aqui. Nesse livro aqui, ó. Sete Gritos de Terror, do Edson Gabriel Garcia. Esse livro aqui eu peguei emprestado, um aluno meu ganhou na escola e ele me emprestou. É da editora Elementar, tá na segunda edição e, como o nome já diz, tem 7 histórias, todas de terror e mistério. E aí eu vou gravar uma leitura dessas para vocês. Tudo bem? Acho que é só por hoje. Se tiverem alguma dúvida, perguntem.
Mandem mensagem, mandem e-mail, perguntem nos comentários e vai dar tudo certo. Beleza? Até mais!